Bom, o pastor Orival, vocês já estão sabendo, né, que ele está viajando. O casamento da sobrinha dele lá na Paraíba. Então ele pediu para a gente estar com vocês aqui agora, nesse horário de aula dominical. E eu tinha preparado um texto lá, até eu falei para ele, ó, pastor, tem um texto aí, ó, que o senhor quiser. Mas ele falou, não, você tem que falar sobre doutrina. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Então nós vamos, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6 de João. Nossa. Como nós temos tempo, nós vamos ler o capítulo todinho. São 70 versículos. Tá certo? A palavra de Deus fala muito mais que qualquer palavra humana. Então vamos. João capítulo 6. Eu vou lendo. Os irmãos acompanhem, por favor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. E encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar estava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temas. Então eles, de bom grado, receberam e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos,
tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse veio a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode ele dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga do Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir?
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Vamos ler junto agora, até o final. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar. Pai querido, nós abrimos e lemos a Tua palavra. Agora, Pai, fala aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito nos ensine. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Vejam bem, meus irmãos, vocês viram o contexto, né? Jesus estava ali perto do mar de Tiberíades, viu que tinha uma grande multidão, né? Era próximo da Páscoa, e ele então levanta os olhos, vê que tinha uma multidão muito grande, o dia já estava se pondo, e ele viu que o pessoal estava com fome, e ele pergunta para experimentar lá um discípulo seu, o que nós vamos dar para comer para esse povo? Ele fala, olha, precisava pelo menos 200 denários de pão, para cada um ter um pedaço. Eram quase 5.000 pessoas. Um denário é o relativo a um dia de trabalho. Se fosse hoje, R$100, por exemplo, vamos botar aí, já daria aí mais de 20.000. Então, alguém fala que tem lá um rapaz que tem 5 peixinhos, 2 pães. Ele então manda o povo sentar, tinha muita grama ali na região, dividiu em grupos. E ele faz então ali um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E fala, agora vocês mesmos dêem de comer a eles. E eles saíram, os discípulos saíram distribuindo, todo mundo comeu à vontade. E para não desperdiçar, Jesus falou, agora vocês apanham aí o que sobrou. Deu aí mais 12 cestos de pães. E aí ele vai começar a falar. Aí ele tem um lá que vê um grupo que vê que Jesus fez esse milagre. Já estava muitos dias com ele. Jesus faz esse milagre e fala, e esse aí é o profeta que devia vir. Queriam pegar e levar para fazê-lo rei. Jesus, sabendo disso, foge, sozinho, vai para o monte orar. Os discípulos, então, pegam o barco e dirigem para Cafarnaum. Já era tarde da noite, Jesus desceu, viu que eles já tinham ido, foi caminhando pelo mar. Aí, então, ele encontra com eles lá a 25 a 30 estádio. Um estádio tem 180 metros. Então, daí o quê? Perto dos 6 quilômetros que o barco estava. Jesus foi andando. Aí eles viram que era Jesus, ele entrou no barco, chegou em Cafarnaum. O povo, no outro dia, olhou, viu que Jesus não estava ali, também pega o barquinho deles, mudam para lá e vão atrás de Jesus. E aí Jesus começa a falar que ele é o pão da vida, é o pão que desceu do céu.
que o pão que os pais deles já haviam comido, que era o maná que eles tinham dito, porque Jesus falou para aqueles camaradas, falou, vocês vieram aqui não pelos sinais que eu fiz, mas pelo pão que comeste. Então você tem que trabalhar por aquilo que subsiste, não por o que você trabalha aqui na vida. Tem que trabalhar para juntar tesouro lá no céu. E aí eles falam, mas como é que eu faço a obra de Deus? Aí ele fala, a obra de Deus é essa, que creais naquele que o Pai enviou. Ah, mas como é que eu sei que o Senhor é o Filho de Deus? Que milagre o Senhor faz? Que sinal o Senhor diz? No tempo antigo, Moisés, Deus, através lá fez aquele milagre para o povo, mandando o maná, que era o pão do céu. E Jesus fala, o pão do céu sou eu. E aí ele começa, dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu, quem comer do seu corpo e beber do seu sangue terá a vida eterna e tal. O pessoal fica escandalizado. Fala, o que é isso? Nós te conhecemos seu pai, sua mãe. Por que você está dizendo que você é o Filho de Deus? Eles ficam escandalizados. Foi quando, lá no verso 60, um deles fala assim, duro é ouvir esse discurso. E começa a abandonar. E começa a abandonar a Jesus. E aí nós entramos no texto que nós vamos estudar hoje. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja bem, se fosse nós hoje. Se uma turma aí de uns 200, 300 quisesse sair da igreja e abandonasse a igreja porque viram alguma coisa diferente aqui. O que nós íamos fazer? Ia ficar muito preocupado. Ia querer ver por que vocês estão saindo da igreja, o que está acontecendo. É isso, é porque tem uma bateria ali, é porque o povo está dançando aqui, está fazendo aquele outro e tal. O que vocês estão fugindo da igreja? E tá, e o conselho correndo atrás, e ver o que nós temos que mudar, nós não podemos e tal. Tinha quase 10 mil pessoas ali. Só de homem tinha 5 mil. Fora mulher e crianças. Esse pessoal abandona Jesus. E Jesus, em vez de abaixar o nível dele, ele chega para os 12 que sobraram, olha na cara deles e fala, vocês também não querem ir embora, não? Vocês também não querem ir embora? Você vê que Jesus, então, ele não abaixa o seu padrão. E eu começo essa reflexão fazendo a seguinte pergunta. O que é mais perigoso para o homem? Declarar abertamente que não é cristão ou seguir a Cristo, motivado por uma razão falsa e errada? Certamente você irá dizer que não há qualquer diferença. Ambos estão fora do reino de Deus. E isso é verdade. Porém, sob o ponto de vista humano, existe uma diferença muito grande. O homem que segue a Cristo, por uma razão falsa ou errada, não só está iludindo a si mesmo, como a própria igreja. Mas quando nos defrontamos com alguém que não crê em Cristo, nós já sabemos justamente o que dizer a ele, o que fazer com ele. Quando alguém se apresenta na igreja como uma pessoa religiosa, a nossa tendência é aceitá-lo, aceitar suas declarações, pensando que seria até um insulto questioná-la. A igreja presume, a igreja pensa e acredita que pelo simples fato dele professar uma religião, isso significa que ele é um verdadeiro cristão. E é por isso que eu afirmo que um dos lugares mais perigosos para o homem é a igreja do Deus vivo. O quê? A igreja é perigoso?
Penso que este assunto poderia ser uma boa explicação para a situação atual da igreja. A igreja hoje vive confundindo o verdadeiro discipulado com o simples fato de alguém ser membro dela, presumindo que todo aquele que se une à igreja está realmente seguindo a Cristo. Sei que a intenção da igreja é boa, e talvez tenha bons motivos para isso. Ela sente que é bom que as pessoas estejam sob a sua influência para que possam ser protegidas das tentações do mundo. Isso é verdade. Mas a tragédia, meus irmãos, é que na maioria das vezes a igreja considera tais pessoas como verdadeiros cristãos. E assim, tem dirigido a tais pessoas mensagens que somente seriam apropriadas para o verdadeiro cristão. E que não falam aos corações daquele a quem falta a essência da fé. É por isso que eu digo, a igreja pode ser um lugar perigoso. É possível que por já pertencer à igreja, tais pessoas nunca venham a ouvir alguma das perguntas fundamentais e básicas que todo verdadeiro cristão deve ser capaz de responder. Existe um perigo muito grande e real de pensarmos, de presumirmos, de acreditarmos por razões falsas e erradas que nós somos verdadeiros cristãos. E não hesito em dizer-lhes que esse perigo existe e é muito grande e real. Existe não só agora. Esse perigo vem rondando a humanidade por mais de 2000 anos. E se quiserem provas, meus irmãos, é só folhearmos as páginas da Bíblia. Nos evangelhos, encontramos constantemente Jesus parando e perguntando para as pessoas, querendo certificar-se que homens e mulheres não o seguissem, motivados por razões falsas e erradas. Nos evangelhos encontramos constantemente Jesus fazendo isso. Ele parecia preocupado em não atrair a si aqueles que não tinham se apropriado do que era verdadeiro, do que era certo. Nós lembramos lá no Novo Testamento que Jesus estava ciente de que no fim de sua vida ele seria abandonado por seus amigos. Ele sabia dessa deserção e até mesmo a predisse. Ele se esforçava constantemente para examinar os seus seguidores, porque ele sabia com certeza o que iria acontecer no fim. Todos estamos lembrados das palavras de Jesus no fim do Sermão do Monte. Mateus 7, 21, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Pessoas expulsando demônio, fazendo milagres, tudo em nome de Jesus. Mas Jesus fala, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Eles pensavam que tudo estava bem. Mas naquele dia, descobriram que estavam errados.
Lembramos também da parábola daquela casa edificada sobre a rocha e aquela casa edificada sobre a areia. Diz o Senhor, preste atenção como vocês escutam. Esquadrinhem-se, examinem-se a si mesmo, para saber o que é seguir a Jesus. Estamos lembrando também da parábola do semeador. Saiu a semear, jogando sementes, um tanto caiu no meio do caminho, passarinho vem e come. O outro ponto cai lá no meio das pedras, não tem raiz para aprofundar. A outra cai lá no meio dos espinhos, também cresce, abafa. E só um quarto delas lá, aquela que cai na terra boa, é que vai frutificar. Parece que Jesus estava dizendo que pelo menos aí 25% é que vão ouvir verdadeiramente e entender aquilo que eu estou falando, aquilo que eu quero. Quero também chamar a sua atenção a parábola da rede que recolhe um certo número de peixes, de toda a qualidade, uns bons e outros maus, realçando a grande diferença que existe entre nós, pessoas. Pessoas que vão seguir por caminho certo e verdadeiro, e aqueles que seguem por caminhos falsos e errados. Mas, meus irmãos, talvez a ilustração que mais se enquadre nesse princípio pode ser encontrada em um dos quadros apresentado lá no fim do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Vocês estão lembrados daquele jovem que veio a Jesus dizendo assim: Senhor, eu te seguirei onde quer que fores. Puxa vida, chama um cara que quer trabalhar. Certamente alguém dirá, esse é o tipo de homem que a igreja de Deus está buscando hoje em dia. É lógico que Jesus o recebeu de braços abertos. Mas foi a esse homem, meus irmãos, que Jesus disse, as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Isso quer dizer, você está cheio de zelo, de entusiasmo, mas você realmente sabe, com certeza, o que significa seguir-me? Significa ostracismo e talvez renúncia às coisas que você mais valoriza na vida. Certifique-se de que sabe exatamente o significado do discipulado cristão. Não é só vir aos domingos aqui, assistir o culto e ir embora. Ao ler os evangelhos, nós vemos Jesus constantemente advertindo as pessoas, procurando esclarecê-las, de que havia a possibilidade de alguém segui-lo, pensando que estava certo, mas estava errado, por uma razão espúria. E os escritores das epístolas reiteraram essa mesma mensagem aos cristãos da igreja primitiva. Não seria bom, meus irmãos, examinar a nós mesmos agora? Perguntando, por que seguimos a Cristo? O que nós estamos fazendo aqui? Seguimos a Cristo motivados por razões falsas ou erradas? Qual o significado exato da nossa ligação com a igreja que frequentamos? Essa é a pergunta, meus irmãos, que eu quero examinar com vocês à luz do texto. Daí o nosso tema.
o mínimo irreduzível da profissão de fé. O capítulo 6 de João é um exemplo clássico de todo esse assunto. O evangelista, sob inspiração divina, parece ter reunido aqui a maioria das razões falsas e erradas pelas quais homens se contentam em seguir a Jesus. Estão todas aqui. E é por isso que nós lemos o texto todo. Observe a divisão do texto em estudo. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aí está a divisão. Os muitos que o abandonaram e os poucos que permaneceram. Muitos tinham seguido a Cristo por razões falsas e erradas. Poucos seguiram a Cristo por razões certas e verdadeiras. Uma pergunta não quer calar. E nós? Por que seguimos a Cristo? Fazemos parte do grupo dos muitos ou do grupo dos poucos? Antes de tudo, meus irmãos, vamos examinar algumas razões falsas e erradas que João mostra aqui, pelas quais homens se contentam em seguir a Cristo. Existem pessoas que se unem a uma igreja pela simples razão de que muitas outras estão fazendo a mesma coisa. Há pessoas que sempre estão prontas a se unirem a uma multidão, movido talvez pela psicologia das massas, mas sempre ficam fascinadas por aquilo que todos os demais parecem estar fazendo. Um outro grupo, isso pode ser enquadrado lá no versículo 2, aquela multidão que estava atrás de Jesus. Há pessoas que estão na igreja porque simplesmente alguém as levou. Ou então viram outros indo. Nunca se perguntaram: por que eu estou aqui na igreja? Parece ser a coisa certa a fazer. Os pais, os avós fazem isso. É uma tradição na família e na cidade. Outros fazem. Portanto, elas também fazem. Simplesmente vão e nadam com a correnteza. Houve muito que seguiram a nosso Senhor Jesus Cristo porque simplesmente as multidões o rodeavam. Deus permita que nenhum de nós esteja na igreja irrefletidamente, sem jamais ter considerado o significado de ser membro e o que está envolvido. Que o Senhor nos liberte de ser parte deste grupo. No verso 26, o que fala aí? Verso 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo... Não, estou vendo errado aqui. Verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Nos apresenta esse grupo, um outro grupo. O que Jesus quer dizer com isso? Ele estava sugerindo que essas pessoas tinham uma razão puramente mercenária e materialista. Vieram correndo atrás dele. Aparentemente o estavam adorando, mas não. Eles não estavam realmente interessados no aspecto espiritual, no divino, no sobrenatural. Por que então que eles seguiam a Cristo? Porque receberam dele aquilo que os atraía, os pães.
Estavam ansiosos por alimento e, por esta razão egoísta, seguiram e receberam dele aquilo que desejavam. Não sei se essa é uma razão muito comum para as pessoas, para que as pessoas se unam à igreja hoje. Pois a igreja não é tão popular como era no passado. Mas, na verdade, temos que concordar que homens tinham a tendência de se unir à igreja, porque essa lhe dava uma posição, uma reputação, uma influência. Até bem pouco a gente conhecia na cidade, era o prefeito, o delegado e o padre. Era uma pessoa, era uma autoridade. Infelizmente, muitos se uniram à igreja porque isso lhe iria beneficiar os seus negócios, a sua profissão. Fizeram uso da igreja para promover o avanço de seus interesses ou seus negócios pessoais. São pessoas que seguem a Cristo porque desejam comer do pão que Ele dá. Querem se satisfazer. Um outro grupo, talvez devêssemos incluir nessa categoria aqueles que seguem a Cristo porque estão interessados na doutrina do perdão dos pecados. Porque querem tirar proveito da sua cruz. Não querem sofrer o castigo eterno. Não gostam da noção de inferno. Nós também não, mas nós não estamos só atrás disso. Cristo anuncia perdão dos pecados e eles o seguem. Não desejam a santidade de vida. Não porque realmente o amam, mas só porque temem o inferno. Está com medo do castigo. Essas são pessoas que tornam até mesmo a cruz de Cristo em mercadoria e a usam como um manto para cobrir os seus pecados. Seguem a Cristo para seus próprios fins e não porque Ele é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. No versículo 2, encontramos um grupo muito interessante e que com frequência o encontramos no Novo Testamento. E talvez hoje. No capítulo 2 tem uma descrição de um novo grupo de pessoas. Fala assim: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Estão atrás de milagres. Esse grupo dos que estão preocupados com os aspectos externos da religião parece ser bem grande nessa nossa época atual. São as pessoas que estão interessadas no fenômeno da religião. Seguem a Jesus porque veem os milagres que Ele faz. O poder miraculoso de Cristo as atrai. Se há manifestação de poder sobrenatural, então elas certamente estão lá. São atraídas pelo fenômeno da religião e não pelo Senhor dos fenômenos. Cristo realizou muitos milagres, é verdade. Ele os fez deliberadamente, com o propósito de manifestar seu poder. Todavia, notamos algo interessante. Ele não confia naqueles que estão mais interessados no fenômeno do que nele mesmo. Naqueles que estão mais interessados nos milagres do que no seu próprio poder. Jesus, o Filho de Deus, não veio a esse mundo simplesmente para realizar milagres ou fazer maravilhas, e sim manifestar o seu poder. E não veio apenas para mudar nossas vidas, ele veio antes de tudo purificar para si um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Ele veio reconciliar os homens com Deus e nos levar ao conhecimento da verdade. Devemos nos precaver de segui-lo simplesmente porque estamos mais interessados no fenômeno do que na verdade em si, do que no Senhor dos fenômenos. No versículo 14 e 15 temos um outro grupo. Vendo eles
Vendo, pois, aqueles homens, os milagres que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se. Ele foi só para o monte. Temos aqui um outro grupo muito interessante. Porém, estão completamente enganados a respeito de Cristo e de sua mensagem. Qual foi o milagre que tinham visto? A multiplicação dos pães, que alimentou mais de 5.000 homens, mulheres, crianças. Essas pessoas, conforme o texto nos revela, seguiam Jesus por alguns dias, ou talvez semanas. Tinham ouvido as suas palavras. Era a época da Páscoa, por isso que tinha muita gente ali naquela região. Vinham comemorar a Páscoa, a festa da Páscoa. Mas foi somente quando viram Jesus fazer o milagre, é que disseram: este é o Messias, este é o profeta que haviam de vir. Então lemos que conspiraram entre si e concordaram que deviam se aproximar dele e levá-lo para Jerusalém, a fim de o proclamarem rei. Mas Jesus percebeu as suas intenções e se retirou sozinho para o monte para orar. Aqueles judeus tinham uma concepção política do reino de Cristo. Pensavam no Messias como um libertador político, como alguém que os libertaria da escravidão de Roma, e se estabeleceria como rei em Jerusalém, onde reinaria supremo sobre todos os inimigos, quiçá sobre o mundo. Esses homens se aproximaram de Jesus com essas ideias em mente. Mas ele os repeliu. E eles acabaram fazendo parte daquele grupo que se afastou deles. Quantos ainda hoje pensam em Jesus como um reformador social, como um revolucionário político? Quantos ainda hoje pensam no reino de Deus como sendo primariamente secular ou político? Quantas pessoas ainda pensam que uma das funções principais da igreja é tratar da condição social do mundo e assumir o seu lugar nos vários setores e níveis da vida humana? Quantas pessoas ainda hoje pensam que a igreja compete decidir as grandes questões relacionadas à indústria, à política e à reforma agrária? Há outros que pensam nele como grande artista, ou grande e incomparável filósofo, ou ainda como grande espírito de luz da mais alta falange. Há ainda os que se aproximam da Bíblia como se ela fosse uma coletânea de joias literárias. Meus irmãos, se nós tirássemos todos esses grupos da igreja, eu me pergunto, quantos restariam? Receio que esses muitos assumiriam proporções alarmantes. Cabe aqui agora uma pergunta muito interessante. E nós, que estamos aqui, por que seguimos a Cristo? Já nos defrontamos com esta pergunta? Já encaramos essa possibilidade frente a frente? Face a face? Essas pessoas mencionadas estavam seguindo a Cristo.
tinham estado com ele por vários dias. Consideravam-se discípulos. Mas então lemos que muitos dos seus seguidores, aqueles que tinham ouvido suas palavras, já não andavam mais com ele. E nós? Por que o seguimos? Somos motivados a segui-lo pela razão correta? Ou seguimos-lo motivado por uma dessas razões falsas e erradas? Uma pergunta não quer calar. Qual é a verdadeira razão para seguir a Cristo? A resposta, naturalmente, está nas grandes palavras do apóstolo Simão Pedro. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Olha o que Pedro responde. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu, Senhor, é o Santo de Deus. Ora, meus irmãos, podemos nos alegrar com essa resposta, pois conforme o contexto nos revela, o Senhor testou a fé dos 12. É como se Jesus estivesse dizendo: vejam, muitos estão se afastando, lá vão eles. Estão vendo? Eles ouviram os mesmos sermões que vocês, ouviram as mesmas palavras, eles viram os mesmos milagres. Vocês estão exatamente na mesma posição deles. Vocês também não querem ir com eles? Vocês têm me seguido pelas mesmas razões que eles. Porque se for assim, eu prefiro que não me sigam. Vocês também não querem retirar-vos? E Simão Pedro responde com toda confiança e certeza. E nessas palavras de Pedro, temos o mínimo irreduzível da verdadeira confissão de fé. O que significa essas palavras de Pedro? Temos que dividi-la e analisá-la por uma a uma. Senhor, para que iremos nós? É uma definição de fé básica e profunda. A quem iremos se te deixar? Para que ir a alguém? Por que Pedro faz essa pergunta? Porque aqui descobrimos a declaração primária da nossa fé. A quem iremos nós? É porque Pedro entende que ele não pode salvar-se a si mesmo. Pedro havia compreendido há muito tempo a sua própria condição de sem esperança. Ele estava buscando a salvação em alguém fora de si mesmo. Contudo, ele não se limita a admitir que não pode salvar-se a si mesmo. Ele declara peremptoriamente que tem absoluta certeza que ninguém, que nenhuma outra pessoa mais pode salvá-lo, senão a nosso Senhor Jesus Cristo. A quem mais podemos seguir? Não há nenhum outro. E eu me pergunto, em quem ou em que nós estamos depositando a nossa fé? Se alguém de nós tiver qualquer outra alternativa concebível para Cristo, esse tal não é cristão. Não posso salvar a mim mesmo, declara Pedro. Homens não podem salvar-se. O mundo não pode me salvar.
mas eu creio que tu podes. E ele dá a razão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só tu tem palavras de vida eterna. Na face de Jesus, Pedro viu Deus. Será que já tomamos uma posição como a de Pedro? Já compreendemos a nossa própria falência e pecaminosidade? Já dissemos a Jesus: somente tu, Senhor, pode salvar-me. Pedro não se contenta em declarar que Cristo é o Filho do Deus vivo, mas ele diz: não podemos te deixar, porque só tu tens palavras de vida eterna. E foram justamente por causa dessas palavras que fizeram com que os outros se retirassem. Nosso Senhor havia se comparado com o maná mandado dos céus. E continuou dizendo que era o pão da vida. E quem não comesse da sua carne, jamais poderia ter a vida eterna. Muitos daqueles que o seguiam disseram: duro é ouvir esse discurso. E finalmente acabaram afastando-se dele, por causa dessas palavras. Ele falou que os homens deviam comer a sua carne e beber o seu sangue para ter a vida eterna. Eles não entenderam como pode ser isso. Foram essas palavras que ofenderam. Pedro, entretanto, diz: eu não entendo tudo, mas eu creio. Eu aceito. Não é suficiente que creiamos somente em seus milagres, em suas obras sobrenaturais. Somente estaremos seguindo a Cristo verdadeiramente quando cremos que é Ele quem opera a nossa salvação através de seu corpo quebrado e de seu sangue derramado naquela sangrenta cruz, que foi o preço pago para nos resgatar do império das trevas e nos trazer para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Eu não entendo a doutrina da expiação. Não entendo e não posso compreender tudo o seu significado. Como que basta só crer em Jesus para ser salvo? Eu não entendo, mas aceito e creio. Como Simão Pedro também não entendia. Aceitou, entregou a sua vida a Cristo. E é o que nós devemos fazer. Jesus Cristo se oferece a nós crucificado e ressurreto. Seu Espírito Santo quer habitar em nós. Ele não só nos liberta da culpa do nosso pecado passado. O nosso escrito de dívida foi encravado naquela cruz. Morremos com Ele, e com Ele também ressuscitamos. Ele não só nos liberta da culpa, mas nos liberta do poder do pecado futuro. O Espírito de Cristo glorificado habita em nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje
vem de uma maneira diferente de como ele vinha no passado, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele vinha para que através dele o homem pudesse fazer algum serviço. Mas depois ele é tirado. Hoje o Espírito Santo de Deus vem para ficar até o fim dos nossos dias. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Aliás, quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Porque é o Espírito Santo que nos convence. Não só convence, como persuade. Nós somos persuadidos. Porque uma vez eu perguntei para o professor, qual é a diferença de convencimento e persuasão? Ser convencido e persuadido. Ele falou, convencimento é quando você conhece e concorda com uma coisa. E persuadido é quando você, além disso, não faz mais essa coisa. Você muda. Por exemplo, a pessoa quer deixar de fumar. Ela é convencida que o cigarro faz mal para a saúde. Estou convencido que o cigarro faz mal para a saúde. Mas eu continuo fumando. Ser persuadido, ele está convencido e deixa. E é isso que o Espírito Santo procura fazer na nossa vida. Nos converte. Nos muda. Estava caminhando para a perdição, mas agora mudamos a rota. Nós estamos seguindo em direção a Cristo. E o Espírito de Cristo glorificado. Veja bem, vocês estão lembrados? Quando Jesus ressuscitou, logo no comecinho, uma daquelas mulheres que foram visitar o túmulo, ela quis pegar em Jesus, ele falou, não toque em mim. Eu ainda não fui glorificado, eu não subi para o céu. Vocês estão lembrados lá em João 7, quando fala assim, como é que fala lá? Que do seu interior irá sair rios de água viva. Isso ele diz referente ao Espírito Santo que iriam receber quando ele fosse glorificado. Até então ele ainda não tinha sido glorificado. João 7. O Cristo glorificado é quando ele sobe ao céu e Deus o glorifica ali. Nós estamos vendo aquela passagem. E ele então é glorificado. Ele cumpriu exatamente com aquilo que o nosso Pai pediu para ele fazer. Ele fez ele deu o seu corpo, ele cumpriu cabalmente. Então ele é glorificado. É esse Espírito agora que ele fala, eu não vos deixarei órfão, eu vou e mandarei outro Consolador para estar não no mundo, porque o mundo não o conhece. Estão lembrados lá em João? Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. E depois fala, e estará em vós. Você conhece porque ele habita comigo, como é que ele vai estar em mim? Como é que é isso? É porque Jesus e o Espírito é a mesma pessoa. Jesus estava com eles ali, estava junto. Vós o conheceis, meus discípulos, porque eu estou convosco. O mundo não conhece. Mas o outro Consolador que virá, ele vai estar, sabe aonde? Dentro de cada um de nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Que habita em vós? Então, meus irmãos, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo habitando no nosso corpo. Todo verdadeiro cristão tem. Esse é o dom de Deus. Nós fomos batizados com o Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo. Isso nós somos quando nós nos convertemos. É quando o Espírito vem habitar no nosso corpo. Lá em 1 Coríntios 10:13. Não, 10:13 não. É quando fala que num só corpo, um só Espírito. Ele vem nos batizar, nos unir na igreja em um só corpo, que é o corpo de Cristo.
O que nós precisamos é ser cheio do Espírito. É diferente de ter o Espírito. Aí complica, né? Se eu tenho, por que eu preciso ser cheio? Será que eu vou precisar de mais de 200 gramas de Espírito Santo? Será que ele vem aos pedaços? Como é que é isso? Ter o Espírito Santo é uma vez só, na época da nossa conversão, quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos faz mudar de vida. O Espírito habita em nós. Mas a velha natureza ainda está presente. Ter o dom do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, é ter o Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é quando a velha natureza, porque o Espírito está aqui, nós não somos soldadinhos de chumbo. Deus não dá corda em nós e fala, faz isso, aquilo, não. Ele deixa. A velha natureza está aqui. Quando o Espírito Santo vem, a nova natureza, o novo homem, o novo nascimento, somos regenerados, nascemos de novo, temos o Espírito Santo. O cristão tem duas naturezas, uma divina e uma humana. A humana só vai sair de nós na glória, porque lá não vai ter pecado. E se alguém aqui disser que não comete pecado, é mentiroso. Está escrito lá na palavra de Deus, 1 João 1,10. Somos pecadores. A velha natureza também está aqui. E se a natureza está aqui, nós, quando recebemos o Espírito, nós estamos cheios do Espírito. Mas o velho eu se agiganta e quer ainda continuar nos pecados da carne. E o Espírito Santo permite que sejamos tentados. E aí, então, você imagina um copo cheio d'água. Água e óleo. Quanto mais água tiver, menos óleo, que não mistura. Então, a velha natureza tem que morrer, o velho homem tem que ser despojado, para que o novo homem, a nova natureza, o Espírito Santo de Deus, e nós só somos cheios quando nós somos reduzidos a nada. O nosso eu se reduz a nada, para que o Espírito Santo seja tudo. Aí sim, nós somos cheios. E ser cheio do Espírito é como uma senoide. A gente às vezes está lá no pico, e às vezes você está aqui embaixo. Por isso que você vê na Bíblia, e Paulo cheio do Espírito Santo. Aí você caminha mais, e Paulo cheio do Espírito Santo. Ué, mas já não estava cheio? E Pedro cheio? E Barnabé? A gente esvazia, o nosso eu se agiganta. Nós vivemos, essa é a luta nossa, meus irmãos. Essa é a luta do cristão. Essa é a nossa briga. A natureza divina e a natureza pecaminosa em choque. Está lá em Gálatas 5. Está brigando, um é oposto entre si. Essa é a nossa luta. E nós só vencemos, porque lá fala, somos mais do que vencedores. Só somos mais do que vencedores quando deixamos o Espírito Santo dirigir e guiar a nossa vida. Mas quando o velho homem, e aí é onde nós vamos nessa luta aí. Mas para ser verdadeiro cristão, nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus domine a nossa vida. Essa é a nossa luta. É por isso que nós vamos lutar. E Jesus Cristo, Ele não só nos liberta da culpa do pecado passado, mas também nos liberta do poder do pecado futuro. E Ele está diante de nós se oferecendo. Aproprie-se de mim. Amém. Alguma pergunta? Se eu não souber, o pastor depois, no domingo, responde. Está claro? Ficou claro? Então, esse é o mínimo irreduzível na profissão de fé. Tudo claro? Sem nenhuma... Tem duas coisas quando não tem pergunta. Ou todo mundo entendeu,
ou não entendeu nada que não faz nem pergunta. Então, eu espero que seja a primeira. Tá bom? Então, muito obrigado. 15 para as 11. Dá para ainda tomar uma água e o banheiro e tal. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração para encerrar a nossa escola dominical. Vou pedir para a nossa irmã Luci aqui, nossa velha conhecida lá da igreja antiga, já para muitas congregações juntas aí, né, Luci? Luci é o sanfoneiro de mão cheia. Isso aqui numa congregação, rapaz, atrai gente para valer. Vamos lá, Luci, ora para Deus para nós, por favor. Nós louvamos a Deus pela tua igreja, que tem a liberdade de se reunir para estudar a tua palavra. Amém, Senhor. Nós te louvamos a Deus pela tua palavra ensinada nesta manhã, para estarmos cada dia mais perto de Ti, enchendo-nos, ó Deus, a cada dia com o Teu Espírito Santo. E desperta, ó Deus, a Tua igreja para evangelizar, para levar a Tua palavra, Senhor, para aqueles que ainda não Te conhecem. Quantos, ó Deus, estão morrendo, precisando de Jesus? Desperta, Senhor, a Tua igreja para este trabalho. Obrigado, ó Deus, por esta manhã maravilhosa aqui na Tua casa, que vem nos encher de alegria, de paz, de esperança e que nos dá, ó Deus, a certeza de que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor está sempre nos abençoando e nos guardando. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Dá-nos, ó Deus, um dia de paz na Tua presença e que o Senhor permita, ó Deus, que muitas vezes possamos voltar para ouvir a Tua palavra, para o Teu povo, Senhor, reunido, Te louvar com alegria, com emoção. Nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.